Olá, meu nome é Cintia e você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje eu vim conversar com vocês, dar continuidade aí ao nosso projeto Lendo Dante. Eu vim mostrar para vocês os livros de apoio que eu li logo na sequência de ter concluído a leitura de A Divina Comédia. Se você não viu o primeiro vídeo, assista o primeiro vídeo que você vai entender melhor tudo o que aconteceu no meu processo de ler A Divina Comédia. E por que eu tô falando desses livros de apoio nesse vídeo. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, provavelmente você não vai entender muita coisa desse segundo vídeo, né, em relação ao meu ponto de vista, ao que eu li e o que eu compreendi de Dante e a Divina Comédia. Bom, o primeiro livro que eu li de apoio foi um livro indicado pela Tati Feltrin, que é esse aqui, 9 cartas sobre a Divina Comédia, do Marco Lucchesi. Esse livro são cartas que ele escreveu direcionadas ao próprio leitor do livro. Então, ele vai destrinchando um pouco mais vai fazendo algumas comparações em relação a outros escritores italianos da época, a obras que foram escritas inspiradas na Divina Comédia ou utilizaram acontecimentos da Divina Comédia ou elementos daqui do texto do Dante e ele foi apresentando em outras cartas aqui. Eu vou ser bem sincera com vocês, eu não gostei desse livro, mas eu vou explicar por quê. Vocês viram no primeiro vídeo que eu tive muita dificuldade para compreender, devido à tradução, a edição que eu escolhi dificultou muito a minha leitura de A Divina Comédia. E eu sinto que eu entendi o contexto, mas eu não absorvi a história. O livro inteiro, os 3 livros, né? Eu entendi o enredo, mas eu não estava entendendo mais nada além do enredo. Simples assim. E eu fui ler esse livro achando que ele fosse explicar, né, mais coisas. A linguagem aqui é tão lúdica quanto a tradução da Editora 34, aquela tradução daquela edição bilíngue. Então esse livro não me ajudou muito, porque eu já estava saturada com aquela linguagem que exigia muito de mim, mais do que eu podia. E cheguei aqui e me deparei com a mesma coisa, ele falando mais de outras obras do que sobre Dante em si e a Divina Comédia, né, só ela. Ele estava sempre fazendo uma ligação dela com outra obra, então eu não gostei. No entanto, eu gostei da apresentação que ele traz nesse livro e parte da primeira carta, não é nem a primeira carta inteira. Porém, a parte mais gostosa dessa leitura foi o finalzinho que ele traz aqui, ilustrações que foram feitas da Divina Comédia depois da publicação da primeira edição. Outras personalidades fizeram novas edições da Divina Comédia com ilustrações e eram sempre pintores, artistas, então eles colocavam a sua interpretação pessoal aos desenhos, às ilustrações, junto com o texto original do Dante, e isso ficou maravilhoso. Eu fiquei impressionada com a qualidade das obras. Eu queria muito essas edições ilustradas, porque lindas demais. Tem inclusive ilustrações aqui do Botticelli. Olha isso que lindo, né? Tem ilustrações aqui do Botticelli, do William Blake, tem, enfim, muita coisa legal. Essa parte aqui, mas é só o finalzinho do livro, não me ajudou muito, não valeu a pena essa leitura pra mim. Mas eu vou manter o livro na estante, talvez mais pra frente, quando eu já tiver uma bagagem maior sobre Dante e a Divina Comédia, talvez eu entenda melhor esse livro e passe a apreciá-lo, mas por enquanto não me serviu de muita coisa. Depois eu li a introdução que esse livro traz sobre a Divina Comédia. Esse é o livro da literatura, espero que não esteja refletindo muito. Então aqui tem a parte em que traz o texto abordando a Divina Comédia. São 4 páginas falando sobre a Divina Comédia. Traz mais algumas curiosidades, sabe? Eu não achei assim tão... Não é uma obra para você entender o livro. Contando mais da importância de algumas características da Divina Comédia. Por exemplo, o que eu queria comentar com vocês é isso aqui. A Divina Comédia é estruturada em 3 partes que refletem o significado do número 3 na teologia cristã. Então, ele tem várias simbologias por trás. Lembra que eu falei no primeiro vídeo da terça rima? O 3 é presente muito mais coisas aqui. Eu vou ler algumas informações que tem aqui. A Divina Comédia é estruturada em 3 partes que refletem o significado do número 3 na teologia cristã, simbolizando a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A jornada compreende 3 livros, Inferno, Purgatório e Paraíso, contendo 33 cantos, ou capítulos, né?
cada um, além de um capítulo introdutório, perfazendo 100 cantos no total. É escrita em um estilo de versos chamado terza rima, em italiano, né, o terça rima, um esquema rímico de 3 linhas desenvolvido por Dante. Então, olha a genialidade do cara. Tem poucas informações, como eu falei para vocês nesse livro. O que mais me ajudou a compreender a Divina Comédia, um pouquinho mais, foi esse livrinho aqui, do Otto Maria Carpo. Esse aqui é a Idade Média, por Carpo. Foi uma parceria da Editora Leia e a Livraria Cultura que publicou essa coleção. Isso, na verdade, é uma coleção, chama Literatura Ocidental. História da Literatura Ocidental. São 12 ou 15 livros, eu não lembro agora. Ela é vendida num box. E eu comprei alguns volumes soltos naquelas estandes de livros a R$10. Eu achei alguns e eu comprei. E esse da Idade Média é o que aborda a temática, aborda o período de Dante e fala sobre a Divina Comédia. É bem interessante porque ele traz aqui 3 escritores italianos que eram importantes na época de Dante ou pós-Dante, que tiveram uma influência grande do Dante. E é o Petrarca e o Boccaccio, né? O Boccaccio era alucinado por Dante, né? O nome da obra era Comédia. Quem colocou Divina na frente foi o Boccaccio, em relação a Beatrice, em relação ao final, o que acontece no final, a chegada ao paraíso, enfim. Tem um monte de simbologia que a gente vai falar num outro vídeo. E ele faz essa interligação com esses 3 escritores italianos aqui. E uma coisa que ele fala aqui logo de cara é que a Divina Comédia não é uma epopeia. E ele explica por quê, né? Porque a Divina Comédia é a única que não tem nada a ver com os modelos antigos, com as epopeias já publicadas até então. Apesar de eu ter conseguido absorver um pouquinho mais desse livro do que do outro, eu sei que eu vou compreender mais ainda depois que eu tiver tido contato com uma obra do Petrarca e o Decameron do Boccaccio, por exemplo. Porque tem uma parte aqui nesse mesmo capítulo que fala de Dante, que faz uma comparação entre eles, né, entre Dante e Boccaccio, entre Dante e Petrarca, e Boccaccio e Petrarca, que eu não vou compreender, que eu não pude compreender, porque eu não conheço as obras desses dois. Então, eu vou voltar nesse livro aqui mais pra frente para ler sobre esses 2 escritores. Além disso, eu comecei a ler, essa aqui é uma edição italiana, é uma edição italiana com comentários, ela é inteira comentada, é maravilhoso isso. Só que eu parei de ler os comentários à medida que eu fui lendo. Por quê? O que aconteceu? Eu tentei no começo, eu lia um canto, aí eu vinha aqui na parte comentada e lia todos os comentários do primeiro canto. Fiz isso até o segundo canto, só que eu vi que eu ia demorar uma eternidade para ler esse livro, porque olha a quantidade de comentários que tem em todas as páginas, essas letrinhas minúsculas no livro inteiro de comentários. Então não ia ter como. Agora que eu terminei de ler a Divina Comédia, que eu vou aos poucos lendo os comentários aqui. Então essa é uma obra que eu vou ainda estudar bastante, essa parte italiana. Se você viu o primeiro vídeo, eu citei que eu não consegui ler em italiano, né, a Divina Comédia em italiano, porque não tem vocabulário suficiente. Mas os comentários aqui têm um vocabulário muito mais simples, então, pelo menos no que diz respeito aos comentários do primeiro e do segundo canto, eu compreendi super tranquilo, então eu vou conseguir ler em italiano. Pelo menos isso, né? Minha frustração tinha sido tanta de não ter conseguido ler a Divina Comédia em italiano, pelo menos os comentários é super tranquilo para ler, então eu vou conseguir absorver alguma coisa daí, né? Esqueci de falar que nessa edição também tem, que eu li, uma introdução muito boa. Primeiro tem um perfil biográfico do Dante, que é sensacional. São várias páginas trazendo muita informação interessante. Depois tem os acontecimentos mais importantes do século de Dante, em Florença, né? Não na Itália toda. Depois vem uma introdução excelente sobre a Divina Comédia, para só depois começar o livro. Então, quem fala italiano, eu vi em alguma livraria dessas virtuais aí, que tem essa edição por menos de R$50, hein? Dá uma olhadinha lá. Mas veja também a questão do frete, se tá no Brasil já. Então, provavelmente eu vou voltar a falar desse livro de novo em algum momento, em algum outro vídeo dessa playlist de Lendo Dante. No próximo vídeo, eu acredito que eu vou conversar com vocês sobre o Vita Nova. Vita Nova é esse livro aqui do Dante, foi o primeiro livro que ele escreveu, inclusive.
Eu tenho nessa edição aqui bem esquisitinha, é uma publicação independente e eu consegui na Amazon. Eu achei que era um livro normal, mas é meio estranho, mas a gente vai falar mais pra frente sobre isso. Mas o que importa é que o texto tá aqui, né? Eu só não sei porque essa edição tá escrito Vita Nova, porque nova em italiano é nuova, tem um U antes do U. Eu não sei, espero descobrir quando eu ler. Aqui ele vai falar sobre a paixão dele por Beatrice, vai falar muito de Florença, dos envolvimentos dele com a política, eu acredito, né? Se bem que a política ele se envolveu bem depois, mas ele vai falar sobre muitos acontecimentos aqui de Florença na época. E é um livro em que ele fala muito sobre a figura dele. Então, eu acho que eu vou gostar dessa leitura. Então, provavelmente, a próxima vez que a gente vai conversar, eu vou voltar falando desse livro. Ou um pouquinho mais que eu descobri sobre a Divina Comédia, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você lê outras leituras de apoio, se você tem algum livro para me recomendar, algum texto para recomendar, para agregar aí nessa minha saga de estudando a Divina Comédia e conhecendo Dante, tá certo? A gente se vê então no próximo vídeo aqui na Biblioteca de Gaia.